Venezuela, um país que já foi o mais rico da América Latina, a quarta nação com o maior PIB per capita do mundo e o país que tem a maior reserva de petróleo de todo o planeta. Como um país que já foi tão abençoado e invejado por diversas nações, conseguiu ver sua economia colapsar em menos de uma década e passar de um dos maiores países do mundo para uma população que não tem nem o que comer, devastada pela inflação monstruosa. E a pergunta que não quer calar: pode acontecer isso com o Brasil? Para responder essa pergunta, primeiro vamos entender o que aconteceu com a Venezuela. A época de ouro da Venezuela, na verdade, a época de petróleo, começou em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial, Que também foi marcado por o início do século do petróleo, já que ela foi a primeira guerra onde os países utilizaram os automóveis em prol do combate. E com essa utilização de automóveis na guerra, começou a surgir uma alta demanda por combustível, ou seja, por petróleo. E essa foi a oportunidade perfeita para que os venezuelanos entrassem de vez no mercado internacional. Mas o que realmente fez com que a Venezuela virasse uma grande potência foi o final dessa guerra, onde o país descobriu que havia uma reserva gigantesca na região do Lago Maracaibo. E tudo isso em uma época onde o petróleo estava em alta. A demanda por ele só crescia. O mundo cada vez se tornava mais dependente desse combustível. A partir desse momento, a Venezuela começou a ser uma das maiores exportadoras de petróleo do mundo. Eles possuíam tanto petróleo que na Segunda Guerra a Venezuela era a fonte mais confiável de petróleo para os norte-americanos. Em 1976, o governo venezuelano acabou estatizando a produção de petróleo, criando a PVD-SA, ou Petróleos de Venezuela, e foi nesse momento que começou a dar tudo errado para o país. Nos anos 80, o preço do petróleo caiu brutalmente e a economia da Venezuela foi totalmente afetada, enfrentando uma de muitas crises que ainda estavam por vir. O preço do combustível havia subido de uma forma absurda, a passagem do transporte público estava nas alturas e a corrupção atormentava o país. A situação política de Carlos Andrés Pérez, o presidente da época, era muito delicada, o que resultou em diversos protestos, uma dura repressão policial e muitas mortes. Esse evento ficou marcado com o nome Caracazo, e foi nesse momento que surgiu o salvador da pátria, Hugo Chávez, um militar do exército venezuelano que anos depois liderou um golpe de estado contra o governo de Carlos Andrés Pérez. Mas acabou sendo um fracasso. Porém, em 1998, esse mesmo cara, Hugo Chávez, acabou se tornando presidente da Venezuela. E é nesse momento que aquela Venezuela com o maior PIB per capita da América Latina, a quarta nação mais rica do mundo, deixa de existir e passa a ser a Venezuela que conhecemos hoje. Mas não vamos falar de hoje em dia ainda. Bora continuar a história. Chávez ficou conhecido na Venezuela por seu ideal político, que possui o seu nome, o chavismo, que tem a mesma ideia do bolivarianismo. Mas isso não tem nada a ver com a Bolívia, mas sim com um cara que teve um papel fundamental para a independência dos países da América do Sul, Simón Bolívar. Chávez era um grande fã desse cara e seguiu sua ideologia econômica, que no entendimento de Chávez era um estado grande, altamente intervencionista e baseado no planejamento central. Isso te lembra alguma coisa? E meus ativos, se você tá gostando desse vídeo, a gente vai pedindo que você deixe seu like para trazer mais vídeos como esse falando sobre outros países. Chávez assumiu o poder prometendo diminuir a pobreza e a desigualdade através das vastas riquezas do país, com um discurso bastante alinhado com a esquerda política. E foi isso que ele fez. No ano de 2000, o preço do petróleo disparou. E a Venezuela foi bastante afetada com isso, de uma forma boa, claro. Tanto que em 2001, a Venezuela foi o país mais rico da América do Sul. E todo esse dinheiro que a Venezuela ganhou, assim como Chávez disse, foi voltado para políticas sociais do governo de Hugo. E durante esse período, ele estabeleceu educação e saúde de forma gratuita, além de distribuir dinheiro para a população. Isso parece bem familiar, não é mesmo? Fora que as taxas de desemprego caíram muito. O número de pessoas na pobreza caiu de 55,1 para 21,1 em 2012. Chávez transformou a forma que a Venezuela gastava o seu dinheiro, porém, não transformou como ela ganhava o seu dinheiro, criando um país totalmente dependente de uma única commodity, o petróleo. E esse foi um dos maiores erros de Chávez, não de depender unicamente do petróleo, até porque existem países riquíssimos que dependem desse combustível. O real problema é quando não há uma gestão inteligente
por parte do governo nesse setor. O que Hugo Chávez fez de errado é que ele buscava um desenvolvimento rápido no setor petrolífero. Ele passou a aumentar os salários das pessoas que trabalhavam nesse setor, de forma para atrair mais mão de obra, fazendo que crescesse mais rápido. Só que a mão de obra, você não vai estalar os dedos e ela vai surgir do nada. Ela vem de outros lugares. Então o que aconteceu foi que parte da mão de obra do setor do país começou a migrar dos outros setores para o setor petrolífero, para que ganhasse mais. Isso fez com que os outros setores perdessem mão de obra e, consequentemente, perdessem a capacidade produtiva, que significa que a oferta de produtos e serviços da sociedade caíssem. E é nesse ponto que a economia da Venezuela começa a colapsar, pois um setor está a todo vapor, gerando uma renda maior para a população, o que faz com que eles tenham mais dinheiro em mãos, fazendo com que a demanda dos outros produtos dos outros setores cresça. Porém, a capacidade produtiva desses outros setores é menor, pois todo mundo migrou para o setor petrolífero, e isso faz com que os preços dos produtos subissem. E o resultado disso é a inflação nas outras indústrias, e uma desaceleração brutal no desenvolvimento econômico do país. E aí aquele Chaves do povo que queria ajudar a população acabou virando um Chaves autocrático, tirando todo mundo que era contra o seu regime, tirando até mesmo a principal rede de televisão e censurando a mídia. Fora que ele ainda alterou a Constituição para passar mais tempo no poder. Assim como Vladimir Putin e Robert Mugabe. Ele realmente fez muita cagada. Mas a coisa que eu acho mais burra foi o tabelamento de preços de alguns produtos, para impedir que preços de produtos básicos continuassem subindo. Eu concordo com você. O problema de fazer uma burrada dessa é a correlação entre o preço e a quantidade disponível. Tenta seguir meu raciocínio. Se uma demanda por um certo produto for muito grande, o produtor automaticamente vai subir o preço do produto de uma forma justa, claro, para que ele não saia perdendo. Sim, eu acho que eu entendi seu raciocínio. Então, quando o produto é fixado e vendido por um preço abaixo de mercado, a demanda aumenta, já que agora há mais pessoas para comprar o produto por um preço barato por causa da intervenção do governo. Exatamente. E isso quebra o produtor, já que a capacidade produtiva dele é a mesma e ele não está ganhando mais dinheiro para investir e aumentar sua capacidade de produzir mais, para atender a alta demanda que não para de crescer. E o resultado é esse que estamos vendo hoje em dia. Filas gigantes, pessoas famintas e prateleiras vazias. Existe uma frase de pessoas pessimistas que é assim: tudo que é ruim pode piorar. E foi exatamente isso que aconteceu com a Venezuela. Em 2013, Hugo Chávez acabou morrendo após uma grave doença, e quem assumiu o poder da Venezuela foi o seu vice-presidente, Nicolás Maduro. E Maduro, como discípulo que segue seu tutor fielmente, continuou usando o chavismo para gerir o país, só que não o mesmo chavismo do antigo presidente. Ele decidiu colocar umas coisinhas novas. Por exemplo, a expropriação de bens. Em 2014, Maduro usou seu poder para decretar que proprietários de 3 ou mais imóveis obrigatoriamente vendessem suas casas, e as pessoas que recusassem pagariam uma multa, ou até mesmo teriam seus imóveis desapropriados pelo governo. A palavra seria roubado, né? Exatamente. Maduro ainda teve uma ideia genial para conter a crise que o país vivia: imprimir mais dinheiro. E o resultado disso foi que em pouco tempo a Venezuela mergulharia em uma das maiores hiperinflações da história, chegando a 1.000.000% ao ano em 2018. E não temos mais informações recentes porque em 2014 o Banco Central parou de divulgar dados. E tudo isso por causa da forte censura que o Maduro deixa no país. Sem contar que o setor privado do país entrou em colapso, dando espaço para empresas estatais, o que faz com que aumentasse ainda mais a corrupção. Em 2021, a Venezuela entrou no ranking dos 4 países mais corruptos do mundo, de acordo com a Transparência Internacional. E esse colapso no setor privado fez com que a taxa de desemprego aumentasse no país, sendo o maior da história da Venezuela, chegando a quase 50%. E isso tornou a Venezuela o país mais pobre da América Latina, com uma taxa de pobreza de 96,2%. ficando à frente até mesmo de países como o Haiti. Para vocês terem uma ideia, os feirantes da Venezuela vendem carne podre, devido aos frequentes blackouts do país, o que impede a refrigeração adequada dos alimentos. Mas mesmo assim, o dinheiro dos venezuelanos só dá para pagar por restos. E quando ainda dá para pagar, né? Verdade. Já que infelizmente tem muita gente que precisa se submeter a comer do lixo. Isso explica porque tanto venezuelano saiu do país, né? Sim, em 2018 teve um pico de imigração de 1.850.000 pessoas. Para vocês terem uma ideia, eles consideram Roraima desenvolvido. E o que Maduro fez para conter isso? Nada.
Maduro não fez nada. Ele apenas culpou um boicote financeiro internacional pelo desastre econômico que estava acontecendo em seu país. Ele falou que seus oponentes internos e externos cravaram uma guerra contra ele e ainda por cima culpou o capitalismo por conta da inflação e a falta de produtos no seu país. Mas felizmente, em 2022, a Venezuela está dando sinais de vida e está voltando a crescer, pois muitos dizem que ela se rendeu ao capitalismo. E agora vem a resposta do porquê você está no vídeo. O Brasil pode se tornar uma Venezuela? Sim e não. Bom, hoje no mundo temos duas visões diferentes. Uma acredita em um Estado grande e interventor na economia, e a outra em uma economia baseada no livre mercado, e um Estado limitado, que é o oposto da Venezuela. E essas duas visões possuem vários nomes: esquerda, direita, capitalismo e socialismo, e entre outras. Eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. E com o país é a mesma coisa. Se o Brasil anda com países que são potências mundiais e que tem como visão o livre mercado, o Brasil consequentemente caminha para se tornar uma grande potência. Mas se por acaso o Brasil começar a andar com países que têm um Estado altamente interventor, automaticamente ele caminha para se tornar um. Hoje, apesar da economia brasileira não ser uma das melhores, o Brasil está longe para se tornar uma Venezuela. Até porque nossa economia é muito mais diversificada do que a da Venezuela. Não dependemos unicamente do petróleo para sobreviver, mesmo ele representando cerca de 22,3% do nosso PIB. E também temos uma diversidade de riqueza naturais maior do que a da Venezuela. Tudo por causa da extensão territorial brasileira. Nós exportamos minério de ferro, cana-de-açúcar, aço, café e soja. Mas mesmo assim, temos que ficar de olho na ideologia política de quem vai governar nosso país, porque tem pessoas que concordam com o estilo de governança que Hugo Chávez usou na Venezuela. E isso no curto prazo até parece ser bom, tanto que a taxa de desemprego e a pobreza diminuíram na Venezuela no começo, mas no longo prazo a gente já sabe o resultado. Tanto que estava acontecendo no nosso país 13 anos, quando vocês sabem quem estava no poder, né? Então presta atenção nas propostas dos seus candidatos no segundo turno, pois o lado de um Estado dar tudo o que precisamos é realmente tentador, na teoria. Porém, na prática, é muito diferente. É melhor a gente mesmo agregar valor na vida das pessoas, empreendendo, gerando emprego e, consequentemente, acabando com a pobreza do nosso país. E se vocês querem saber qual teve o melhor mandato na economia, se foi Lula ou Bolsonaro, o vídeo vai estar aparecendo aqui na tela. E por hoje é só. Até a próxima. Falou.